Você está ouvindo Reflexão Bíblica, um devocional diário com o pastor Urias Júnior. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Na nossa reflexão bíblica de hoje, estaremos falando sobre o tema A Longanimidade de Deus para com o mundo. E o nosso texto de reflexão está em 2 Pedro, capítulo de número 3. Versículo de número 3 ao 9. Quando nós olhamos, irmãos, para essa palavra, nós vemos que o Senhor nos diz que nos últimos dias haveriam escarnecedores. Esses escarnecedores iriam estar colocando em dúvida a volta de Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, que pela palavra do Senhor, em João, capítulo de número 14, do 1 ao 3, ele nos fez uma promessa. Ele nos disse que voltaria para buscar-nos, para que estivéssemos para sempre com ele. Mas já se passaram quase 2000 anos desta palavra, e Jesus ainda não voltou. E os escarnecedores, conforme essa palavra, estão duvidosos, têm questionado a igreja, têm questionado os cristãos, porque desde esta palavra já se passaram muitos anos e ele ainda não veio. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que embora o mundo não creia que Jesus Cristo voltará, ele está fazendo o papel dele, porém, a sua palavra permanece para sempre. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é o tempo do homem. No capítulo de número 3, versículo de número 8, o apóstolo Pedro nos diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Para nós, já se fazem quase 2000 anos dessa promessa. Porém, para Deus, é como se fosse falado nesse momento. 2000 anos para Deus é como 2 dias no conceito humano. Deus tem, dentro da sua soberania, determinado todas as coisas. E ainda não chegou o tempo de Jesus Cristo retornar. Quando nós olhamos para o versículo de número 9, nós entendemos o propósito de Deus com relação ao mundo. O texto nos diz que ele é longânimo. Ele não quer que as pessoas se percam, mas ele quer que as pessoas se arrependam. Enquanto o homem está duvidoso da palavra do Criador, o mesmo Criador tem sido longânimo para com esse homem que duvida dele, tentando fazer de alguma forma com que ele venha se arrepender e voltar-se para Deus. Irmãos, ainda Jesus Cristo não se manifestou. Mas quando nós olhamos para a situação do mundo, nós vemos que está próxima a volta do Senhor. Quando nós olhamos para a questão que o mundo está vivendo, muitos se perguntam: onde está Deus? Por que Deus não traz um juízo? Por que Deus não vem e não acaba com tudo, com toda essa maldade? Meus irmãos, Deus é amor. E enquanto houver vida no ser humano, haverá esperança que esse homem se converta, se arrependa e retorne a sua vida para o Criador, fazendo a vontade do Criador, através do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que esta palavra venha trazer um entendimento para mim e para você, que embora já se passaram quase 2000 anos dessa promessa, ela continua valendo. Ainda não chegou o tempo, mas está próximo. Ele voltará, e ele voltará para buscar a sua igreja, buscar aqueles que realmente devotam a sua fé em Jesus Cristo. Pedro nos alerta no versículo 10 dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, ninguém sabe esse dia, ninguém estará sabendo o dia que ele voltará, mas ele voltará. E se ele voltará, irmãos, conforme a sua palavra, devemos estar preparados para esse dia.
Que Deus abençoe a tua vida e te fortaleça nesta fé para esperar e aguardar ao Senhor. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.